O Sonic é uma das melhores coisas de hoje em dia. Todo mundo gosta dos filmes, gostam dos jogos, dos desenhos animados, enfim, é um sucesso geral. E dentro da franquia do Sonic existem vários personagens, como a gigantesca galeria de vilões do Ouriço Azul. Para alguém que preza tanto por amizades, o Sonic tem muitos inimigos. E nesse vídeo vamos listar os maiores vilões do Sonic. E já começamos com o mais clássico de todos, Dr. Eggman, ou Robotnik, né? Você que escolhe. Ele é o primeiro vilão do Sonic, que segue o ouriço incansavelmente e falha todas as vezes. E por incrível que pareça, o Robotnik tem 300 de QI. É maior que o QI do Albert Einstein. E mesmo assim, ele sempre perde por um ouriço que só sabe correr. O Robotnik é muito bom em perder. Ele cria várias máquinas e robôs. Ele cria robô que voa, ele cria robô gigante, cria robô ouriço, né? No caso do Metal Sonic. Já vamos falar sobre isso. O objetivo do Robotnik é pegar o poder das esmeraldas do caos. E essa diferença de nomes de Eggman ou Robotnik é porque na versão original em japonês é Eggman. Mas quando chegou nos Estados Unidos, a galera achou esse nome meio sem graça, né? Homem-ovo? Que coisa esquisita. Faz muito mais sentido Dr. Ivo Robotnik. É muito mais ameaçador, né? Dr. Ivo. Eu acho que ainda é melhor do que Homem-ovo. Homem-ovo não assusta ninguém. E ele aparece em todas as adaptações de Sonic. Nos desenhos, nos quadrinhos, mas principalmente nos cinemas. Lá, ele é interpretado pelo querido Jim Carrey. E o Jim Carrey sendo o Robotnik é a melhor coisa dos 3 filmes. Sério, não tinha como ser outro ator fazendo o Robotnik. O Metal Sonic é um dos grandes vilões da franquia. Ele é uma criação feita pelo Dr. Robotnik para capturar o Sonic. Claro, ele também nunca consegue, mas costuma dar mais trabalho do que o Robotnik. Ele aparece pela primeira vez no jogo Sonic CD, em que ele sequestra a Amy Rose. Ele tem a aparência parecida com a do Sonic, com a diferença que ele é feito de metal, como o próprio nome já diz, Metal Sonic. E ele tem as mesmas habilidades do Sonic, correndo tanto quanto Sonic. Mas por ser um robô, ele tem uma personalidade mais fria, praticamente sem emoções. Não tem nenhum divertidamente na cabeça dele. Mas lá no fundo, apesar dele ser uma máquina, ele parece extremamente vingativo e quer constantemente provar que ele é superior ao Sonic. Ele ainda não apareceu nos filmes. Ainda, porque na cena pós-crédito do terceiro filme, aí ele aparece. E na cena pós-crédito, ele tenta capturar o Sonic de verdade, mas é impedido pela Amy Rose e o seu martelo gigantesco. E muito provavelmente a gente vai ver mais do Metal Sonic no filme 4. Tomara que ele não seja apelão igual nos jogos. Agora vamos falar dele, o mais esperado de todos, o Shadow. É o Shadow, véi! O Shadow é um dos vilões mais queridos dos fãs. Tem gente que gosta mais do Shadow do que do próprio Sonic. E cara, onde tem Sonic, tem que ter o Shadow. É tipo o Batman e o Coringa. Se tem quadrinhos, tem que ter o Shadow. Se tem o desenho animado, tem que ter o Shadow em algum momento. E nos filmes, bom, nem preciso dizer, né? Vocês assistiram. O Shadow foi criado em um laboratório pelo avô do Ivo Robotnik, Dr. Gerald Robotnik. Ele foi criado para ser uma forma de vida superior, tendo poderes diferentes, como se deslocar no espaço-tempo. Ele ainda sabe lutar, pilotar a moto e ainda usa uma pistola. O Sonic, ele foi criado para ser um mascote descolado, para dar um contraste com o Mario, que ele era mais certinho. O maior vilão do Sonic, na verdade, é o próprio Mario, né? Sempre ficava na dúvida, né? Será que a gente joga Super Mario ou o jogo do Sonic? O maior vilão do Sonic é o Mario. É verdade. Mas depois fizeram uma versão do Sonic que é muito mais irada. E assim nasceu o Shadow. Na maioria das vezes, o Shadow, ele é um anti-herói. Ele defende o mundo, só que do jeito dele. Ele foi o vilão no jogo Sonic Adventures 2, onde ele aparece pela primeira vez e tava do lado do Robotnik. E o Shadow, ele é tão brabo que ele tem um jogo só dele, chamado Shadow the Hedgehog. O Shadow, ele tem essa personalidade mais fechada
malvada, mais rabugenta, mas muito influenciado pelo seu passado super triste, em que ele tinha a sua amiga, Maria Robotnik, a sua melhor amiga, mas onde ela foi morta através de uma invasão lá no laboratório que ele foi criado. Igual a gente assistiu no terceiro filme. E por isso que ele é tão revoltado. Algumas vezes ele se une ao Sonic por um propósito maior, mas aquela energia de rivalidade entre os dois sempre permanece. É tipo o Naruto e o Sasuke. Eles são amigos, eles são coleguinhas, mas um quer ser melhor que o outro. E o visual preto e vermelho dele é muito maneiro. Cara, eu espero muito que ele volte em Sonic 4. É, mesmo sendo um pouquinho difícil depois do final de Sonic 3. Mas sempre tem como dar um jeitinho, não é? Agora vamos falar do Dr. Eggman. Mas não o Dr. Eggman que já conhecemos. Estou falando do Dr. Eggman Nega. A origem desse cara é um pouquinho complicada, mas calma aí que eu já vou te explicar. Ele é descendente do Dr. Eggman original, o que a gente conhece no filme. Só que um descendente de 200 anos no futuro. Porém, ele é o vilão da dimensão do Sol, a mesma dimensão da Blaze the Cat. E ele vive indo na mesma dimensão do Sonic pra se aliar ao Robotnik original e deter o Sonic. Eles até tentaram criar uma Eggland juntos. E outras vezes esse Eggman Nega traiu o Eggman original. Isso porque, apesar deles serem parecidos, o Eggman Nega é muito mais malvado. Ele é uma versão do Eggman muito mais maléfica e maluca. Na maioria das vezes, quando ele quer destruir o mundo, ele quer se explodir junto. Ele não tá nem aí. Ele é tão louco, mas tão louco, que já cometeu a loucura de não ler As Aventuras de Priminha Irritante no Reino dos Unicórnios. Realmente. Cara, se você gosta de fantasia, esse aqui é o melhor livro de fantasia do Brasil. É sério. Uma garota está no seu quarto e do nada ela abre um portal e vai parar em um universo paralelo. Outra dimensão, igual Sonic. E lá tem anões, tem dragões, tem princesas, tem bruxas más. E aí o Mike e a Priminha Irritante, todos os personagens têm que deter essa bruxa má que congelou o rei e a rainha em gelatina. Que isso? Pois é, isso aqui é só loucura. E tem centauros também, e fadas, e todas essas coisas aí de fantasia. Leia As Aventuras de Priminha Irritante no Reino dos Unicórnios. É o melhor livro de fantasia de todos. Pronto, já fiz minha publi. Já podemos voltar pro Sonic, que não é tão legal igual As Aventuras de Mike, mas é legal também. Ah, nas melhores livrarias você encontra, hein? Vai na livraria do shopping, vai ter esse livro lá. Ah, e aproveita e deixa um like também. Sério, quem seria tão louco de não ler esse livro e não deixar o like aqui? Enfim, o Dr. Eggman Nega também é um super gênio e ele também cria robôs. E normalmente ele é mais vilão do Silver e da Blaze do que do Sonic. Falando em outras versões, o Sonic também tem a sua versão maligna, que se chama Scourge the Hedgehog. Ele é um dos vilões dos quadrinhos do Sonic. Ele também já foi chamado de Anti-Sonic, porque ele é de uma realidade alternativa chamada Anti-Mobius, onde todos os personagens do Sonic têm uma versão oposta. Tipo o Anti-Robotnik, que é uma versão do Robotnik, só que ele é do bem. E o Anti-Sonic, que tem esse nome por ser igual ao Sonic na aparência, mas com a diferença de ser do mal. Ele é extremamente arrogante, sendo muito irritante. Ele já dominou o mundo dele, o Anti-Mobius, se coroando rei do lugar. Ele aparece no quadrinho Sonic the Hedgehog da Art Comics e durante o desenvolvimento da história da HQ, ele muda quando ele consegue os poderes da Esmeralda do Caos. Ele fica com um visual bem diferente, ficando totalmente verde e com uma cicatriz enorme no peito. Ele tem os poderes do Caos, igual o Sonic. E quando ele fica em posse da Esmeralda do Caos, ele vira o Super Scourge. O Super Scourge é igual ao Super Sonic, só que em vez dele ficar amarelo, ele fica roxo. E fica muito mais poderoso. Ele sempre acaba perdendo pro Sonic no final das contas. Ele também já apanhou muito do Shadow, mas ele costuma causar muitos problemas. E não é à toa que ele é um dos melhores vilões do Sonic. Agora, vamos voltar para os games. O Black Doom talvez seja um dos vilões que mais mete medo. Ele é de uma raça alienígena chamada Black Arms. E ele aparece no jogo Shadow the Hedgehog. E o objetivo dele é bem claro. Simplesmente destruir tudo. Ele manipula o Shadow para pegar todas as esmeraldas do caos. E faz um plano com o avô do Robotnik para fazer vários clones do Shadow. O cara é tão poderoso que teve que juntar o Sonic, o Knuckles,
o Shadow, o Robotnik pra destruir ele. Ele tem poderes psíquicos, como telecinese. E ele também tem teletransporte. Ele também consegue paralisar os seus inimigos. O visual dele é tão bizarro que parece ter vindo de um jogo de terror, com aqueles 3 olhos e a cabeça parece um machado, sei lá. E ele consegue ficar ainda mais assustador quando ele se transforma no Devil Doom. Ele fica parecendo um dragão deformado. Só o Shadow pra derrotar um cara como esse. Um vilão dos games que é bem legal, apesar de ser bem pontual e aparecer bem raramente, é o Fang, The Sniper. O Fang, ele é um caçador de recompensas. Geralmente ele é contratado pelo Robotnik para pegar as esmeraldas do caos e impedir o Sonic. Diferente dos outros vilões da franquia, ele costuma ser mais calculista, sempre esperando a hora certa de atacar e nunca batendo de frente com o Sonic. Ele é roxo, usa um chapéu e às vezes uma arma. E tem uma moto voadora que normalmente ele usa pra fugir. Coisa que ele faz muito, porque sempre que uma situação se complica, ele dá no pé. Ele apareceu pela primeira vez em Sonic Triple Trouble. Ele também já apareceu no jogo do Tails Adventures e mais alguns jogos aí. O cara tá sempre de volta. Engraçado é que no mundo de Sonic tem vários vilões com motivações sérias, tipo destruir o mundo, ou dominar o mundo, ou se vingar do Sonic e pegar as esmeraldas do caos pra ficar ainda mais forte. O Fang, simplesmente, ele só quer dinheiro. Um dos jogos com a história mais complexa é Sonic the Hedgehog de 2006. Sério, tem um pouco de tudo nesse jogo. Tem ouriço, tem viagem no tempo e até o Sonic beijando na boca. E nesse jogo temos 2 vilões importantes. Um deles é Iblis, que é tipo uma força bruta maligna. Ele é feito totalmente de lava e ele controla rochas vulcânicas e lava. Ele foi criado em laboratório junto com um outro vilão, o Mephiles, que seria a parte mais racional do Iblis. O Mephiles é um cara do mal pra valer, tipo, muito do mal. Ele assume a aparência do Shadow, roubando a sombra do mesmo. Sim, o Mephiles roubou o Shadow do Shadow. É muito Shadow. Enfim, ele tem vários poderes, como viagem no tempo, manipulação do tempo, telecinese, teleporte e controle de sombras. Esse cara aí faz de tudo. O Mephiles também manipulou o Silver e fez ele ficar contra o Sonic. E até eles perceberem que foi tudo uma manipulação, deu muita treta entre o Sonic e o Silver. Além de poderoso, ele é muito manipulador. Ele é um dos poucos, se não o único vilão que conseguiu matar o Sonic. E depois ele recupera as esmeraldas do caos e as chamas do desastre. E eu não vou explicar agora, mas é uma coisa muito poderosa. O Mephiles se transforma em Solaris depois de se fundir com Iblis. E o grande objetivo dele é destruir o universo pra reconstruir tudo do zero. O Mephiles consegue ser pior que o Thanos. Já deu pra ver que o cara é mal de verdade. E pra derrotar o Mephiles precisou do Super Sonic, o Super Shadow e o Super Silver. E uma super gameplay também, porque pra derrotar ele no jogo é difícil pra caramba. Bom, esses aqui foram os maiores vilões do Sonic. Mas nenhum deles cometeu a maior maldade que existe, que é gostar do Sonic, gostar de fantasia e não ler as aventuras de Priminha Irritante no Reino dos Unicórnios. Sério, isso aí é maldade. Pior ainda é não ler e não se inscrever aqui no canal. Aí é maldade, hein? Tá esperando o quê? Vai numa livraria, dá uma olhada nesse livro. Ah, se inscreve aí na Operação Cinema também, né? Deixa aquele like. Tamo junto, galera. Um abraço e tchau!